aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhores estão? Senhoritos, senhoritas, eu espero que todos vocês estejam divinamente bem aí nessa tarde, fundo do meu coração aí, né? Diga-se de passagem. Ontem eu apliquei aí a prova do ENAD, né? E sei lá, gente, infelizmente muita coisa ideológica, marxista, comunista, socialista. Tinha até uma questão que os caras contiveram a pachorra, a disfarçatez de citar o próprio Karl Marx, a frase do Karl Marx, que também é uma outra frase aí que o Karl Marx escreveu que parece que, sei lá, um chimpanzé drogado saiu aí digitando um monte de palavra aleatória que não dá pra entender nada, né? Mas enfim, então, gente, eu quero discutir com vocês, eu quero falar com vocês a respeito de algumas questões, né? Eu só não vou lembrar aí o nome do caderno de respostas, né? Mas foi isso que aconteceu. O ENAD de 2025, Ciências Econômicas Bacharelado, né? A primeira questão, né, de um caderno lá, de um caderno de questões, de respostas e etc. e tudo mais, essa primeira questão, ela já chega criticando a escala 6x1, né? Eco-debate, não sei o que, emenda constitucional só se for para eles, né? Número 8 de 2025 da Erika Hilton. Provavelmente essa bosta só poderia ter vindo da Erika Hilton, né? Do Filipão. Enfim, e aí, a mesma gonorreia de sempre, né? A mesma verborreia de sempre. Tipo, tem que acabar com a escala 6x1, mas com critérios, né? É isso que eu penso. Você quer tanto acabar a escala 6x1, mas tinha que ser com critérios. Ao ponto de você não quebrar com a classe empresarial e a classe empresarial não ir à falência, não falir, não quebrar a empresa deles, né? Porque do jeito que as coisas vai, é muito mais fácil os empresários pegar o dinheiro deles, tirar do país e sair do país, né? Qual empresário vai ser masoquista, sociopata, psicopata, mais ainda sadomasoquista de querer ver o governo tomar todo o dinheiro dele, né? E só privilégios que ele tem que dar pro e o funcionário também não cumprir com as obrigações, né? Para a empresa ter um pouco de lucro e crescer, né? Bom, a 2 é mais ou menos, como é mesmo nome, com trabalhismo também, né? Não sei o que. 3 de teletrabalho, né, que também está um pouco enviesado. A 4 ok, né? 5 ok mais ou menos também, falando de esgoto sanitário, mas né, pois quem que marcou o marco legal do saneamento básico foi o Bolsonaro, que a maioria da bancada do PT e das esquerdas votaram contra, né? Falando mal do voto impresso. Daí na 6 os caras têm a pachorra de falar mal do voto impresso, falar que é desinformação, você falar mal da urna eletrônica, não sei o que, né? Então, não, e os caras ainda falam 50, tipo assim, porque as mulheres são 53% que votam no Brasil, elas ainda mais do que nunca têm a obrigação de confiar no voto impresso e não sei o que, enfim, né? Então, tipo assim, eu não entendo a conjectura que eles vêm fazer. Eles querem criticar o voto impresso, falando que isso é desinformação, aí cita, eles querem enaltecer o voto feminino, falar que o voto feminino vale mais do que o homem, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ele, sabe, um negócio completamente dissonante um do outro, né? 7 voltou de novo, aquela porcaria daquele Pajubá, né, que quando a nossa amiga aí, a Cíntia Chagas, ela era do nosso lado, né, ela era da direita, ela tanto criticava, né, o idioma Pajubá, né, daí de novo essa ladainha do Pajubá, pega no meu Picomã, né, como é mesmo, em favor dos LGBTQ, não, GLGBTQI, APN, mais etc. Nossa, meu Deus do céu, né? Qual outra sigla eles vão inventar, né? Mas enfim, aí a 8 dizem, né, que é um problema de antissemitismo nos Estados Unidos, da gringa, como os Estados Unidos tem que resolver com o antissemitismo, eu concordo, mas, tipo assim, a pessoa ser antissemita é crime, é errado. Agora, a pessoa ser contra o sionismo, falar que está errado o que alguns judeus acreditam de supremacia judaica, que eles são os melhores por eles serem o povo escolhido e não sei o quê, aí isso também está errado do lado deles, né? Mas enfim, né? Enfim. A 9 eu acho que foi normal sobre desinformação, mas vai saber se eles querem fazer cortar a monetização dos outros.
Aí é exatamente isso, gente. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês conseguirem captar melhor a minha mensagem. Por exemplo, eu não acredito que a Terra seja plana, né? Eu não acredito que a Terra seja plana. Mas e se alguém, num canal dessa pessoa, a pessoa querer falar que a Terra é plana, porque ela acha que a Terra é plana por causa disso, daquilo, outro, né? Como, por exemplo, o canal do inteligentista, né? Eu não tenho muita certeza se o inteligentista ele é terraplanista, né? E tipo assim, o YouTube ele tem tanto medo da pessoa falar terra plana que provavelmente ele vai colocar uma nota de rodapé aí bem porca, né? Debaixo aí da minha escrita, né? Que ele tem tanto medinho, né? Mas enfim, né? Enfim. É engraçado isso, né? O YouTube ele remove as pessoas citadas, mas coloca nota de rodapé porca da Terra plana, né? Enfim, então, sei lá, o inteligentista, Débora G. Barbosa, não sei mais quem, eles querem defender que a Terra é plana, defenda. Eu vou ser um censurador de merda, vou querer calar a boca deles, né? Pelo fato deles falar que a Terra é plana, e se eles ser monetizados também, qual o problema disso, né? É errado eles, né? Eles serem monetizados aqui no YouTube ou em outras plataformas, né? Que eu acho que eles devem acreditar que existem outras plataformas dando dinheiro, né? Para essas pessoas, para essas supostas pessoas que disseminam desinformação, fake news, né? Eu acho que eles não sabem o que é desinformação, eles nunca devem ter lido o livro do Ian Pacepa, Desinformação, né? Que é um ex-agente da União Soviética que trabalhou na Romênia, né? Mas enfim, né? Então, sei lá, e pode mudar também. Amanhã se uma pessoa fala, eu acho que a Terra é quadrada por causa disso ou daquilo, que bom, vai lá, faça o canal no YouTube, monetiza, ganha dinheiro, é um direito da pessoa, né? Eu não vou querer ser um censurador de merda que acha ruim isso daí. Eu vou cortar a monetização dos outros, que eles são legalzinho, né? Mas eles amam mamar uma tetinha estatal, né? O dinheirinho do papaizinho Estado com o dinheiro dos nossos impostos, né? Xandô, porém, negar uma brasilidade. Exato. Aí vem uma de Xandô, de religião afro-brasileira, não sei. E aí, tipo assim, eles vêm com aquela imagem que, sei lá, que a pessoa tem que ter muito mais orgulho de ter de ter raiz africana do que ser brasileiro. Eu não tô negando que as pessoas não devam ter orgulho da sua origem, da sua descendência, da sua linhagem, mas eu acho que as pessoas não devem deserdar o nosso país, né? Querer sentir mais orgulho do que da terra dos seus antepassados, do que a nossa própria terra, né? Nossa própria terra nativa, né? Então é isso que eu falo, e olha só, né, o negócio aí de Xangô, né, combina muito mais com a bandeira do Brasil Império, né? Essa bandeira do Brasil Império em 3D Model, porque basicamente ele fez uma cruz, né? A mesma cruz que está na nossa bandeira de 1822, né? Bom, essa é a 10ª questão, né? 1, 2, 3, a 4 ok, a 5 ok em partes, né? A 6 falando mal do voto impresso, a 7 falando de LGBTQIA+, e de novo essa porcaria aí de Pajubá, né? Vamos lá, 8 falando dos Estados Unidos, mas é um problema deles, né? Eles que têm que resolver isso e não a gente. É engraçado, né? Quando o Trump queria sancionar a Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, todos esses bostas aí que compõem o STF, aí eles falaram que a intromissão de não sei o que aqui no Brasil, agora eles querem se intrometer num problema dos Estados Unidos, né? Engraçado essas coisas, né? Desinformação, não sei o que eles são loucos para cortar a monetização dos outros, né? A 9, né? E a 10 essa daí do Xangô, né? Enfim, beleza. Aí a 11 sobre reforma trabalhista, que o patrão tá explorando, eles colocam uma pessoa negra lá sendo oprimida, falando que essa pessoa é uma débil mental, o jornal Diplomatique, né, que coloca essa charge nojenta, né? Uma pessoa negra toda zoada e falando que ela tá dando glórias e graças e vivas ao patrão, porque os patrões estão ficando ricos, estão ficando mais ricos, explorando elas, né? Então nojento, né? Nojenta essa questão aí também 11, né, que eles colocaram, em tese elogiando Pinochet, uma questão, por incrível que pareça, elogiando Pinochet, né, no Chile, né, elogia lá algo que ele fez de bom, mas depois fala que não sei o que ele era um ditador, né, fim da escala, vamos lá, fim da escala 6 por 1, mas com critérios, obviamente, né, que faz a Inádia, não sei o que, tá maior, problema que a mulher é branca. Ah, sim, né? Essa daí também. Bom, deixa eu ver se tem outra observação aqui. Ok.
A maioria sendo em 2020. Tá, é isso mesmo, né? Tá. Aí vamos pra questão 12 mais 1, né? Brincadeira. Não sei se isso tem a ver com o plano calergista, não sei. Eu também acho que tem um pouco a ver, né? Quem, não sei o que, maior... Aí eles pegaram um dado que apontou que as pessoas que mais vão fazer o ENAD são mulheres, né? Mulheres e são mulheres brancas. Então, sei lá, mano, se os cara fazem tanta objeção que apenas minorias vão lá e compram o ENAD, né? E fazem o ENAD, por que eles não cancelam, né? Eles falam para as faculdades que obrigam os alunos a ir para lá, os jovens, né? Eu só quero que você manda minoria, eu só quero que você manda pessoa negra, pessoa parda, mulher negra, mulher não sei o que, alienígena, pessoa da cor azul, da cor verde, né? Já que eles fazem tanta objeção de falar, parece, né? Tanta objeção em falar que isso não presta, eles tinham que mudar o critério avaliativo dele, né? Bom, de novo, né? Eu também não sei se isso tem a ver com calergismo, né? Eu acho que pode ser, né? Eu acho que a 14 parece que é elogiando o multiculturalismo, né? O 15 é elogiando, falando, né? Se bem que em parte eu acho que eles gostam disso daí, né? Eles gostam de elogiar a desigualdade social, né? Aí o 15, desigualdade e demagogia do Barroso, né? Sim, é exatamente isso. Aí eles vêm pegar um dado porco de não sei o que, não sei se do IBGE, quem que os empresários no Brasil têm muito dinheiro, eles são ricos, daí a mesma palhaçada daquele ministro Barroso que graças a Deus saiu do STF, né? Ele vem falar não, que não é justo, que os empresários no Brasil estão ganhando muito dinheiro e o reloginho que ele tem da Rolex é de milhões, né? Basta vocês digitarem aí no Google relógios do STF, né? Daí engraçadinho ele, né? Ele não quer que os empresários fiquem ricos no Brasil, mas ele ganha muito dinheiro, né? E até hoje ainda ganha, né? Infelizmente, né? Muito dinheiro público, muito dinheiro das palestras que ele dá, né? Porque ele é professor, porque ele tem advogado, escritório de advocacia. Aí ele não quer pegar o dinheiro dele e distribuir para os pobres, mas ele quer que os empresários façam isso, né? Engraçado esse tipo de coisa, né? Tá. Aí continuando, tem a redação do emprego da América Latina, Caribe, não sei o que, com inteligência artificial, né? Algo que provavelmente deve ser um pouco neutro, né? A 16, falsamento, falando. A 16 é dados falsos, falando que o PIB do Brasil cresceu e não cresceu, né? Aí a 15 é algo meio neutro, né? Falando sobre a energia eólica. O 18, bom, acho que o 16 basicamente vai estar neutro, né? O 18 é criticando o liberalismo, de novo, né? O neoliberalismo. O 19 é alguma coisa do plano de meta, né? MP tentando elogiar o desgoverno do Lula, né? Falando que o Lula é lindo, maravilhoso, gostoso, que eles sentem, né? Basicamente eles vão falar que sente vontade de dar um beijo na boca dele, né? Aí a questão 21 é neutra, a 22 somos um país de renda média, né? Isso daí, beleza. A 23 eu acho que é neutra, a 24, algo mais ou menos com o dólar deixar de ser o padrão mundial, né? Colapsar o dólar e ter uma nova moeda. Mas aí, de novo, eles não dão uma alternativa, né? Qual vai ser a renda, qual vai ser a moratória que vai valorizar, né? Qual vai ser o dinheiro? Então, de novo, a merda que eles fazem, né? O 16, quem começou com os acordos entre o Mercosul e a zona do euro? Foi o governo Bolsonaro, foi o Ernesto Araújo, né? O nosso chanceler Ernesto Araújo. Aí esses malditos não vão falar, né? Que é o Bolsonaro que começou. Mas, enfim, o 27... para uma questão sobre economia... Não, e por que os caras pegam uma informação de 2022... Não, 2022 quem dera, né? Eles têm a pachorra de pegar uma questão de 2002 sobre a economia brasileira. Eles não podem dar um dado mais atualizado, né? Se bem que a maioria das questões era do ano de 2025 e 2024, mas é claro, né? Informações enviesadas. Aí o 28 é um Gini completamente manipulável, né? O índice de Gini, né? Então aí de novo, bom gente, foi o aviãozinho aí passando, né? Rasgando aí os céus, e é isso aí, gente. Vocês entenderam? Infelizmente, eu vi, né? Eu ainda não cheguei a ver o Enem, né? O Enem eu acho que ele é muito mais corrido, né? Então nós, aplicadores de sala ou chefes de sala, a gente não tem tempo de analisar bem as questões, né? Mas essa daí do ENAD, quis Deus, né? Eu conseguisse analisar e é isso aí, né? E é basicamente uma amostra do que eu tô falando para vocês, né? Algo completamente enviesado, né?
Aliás, não acabou não, tem uma questão que os caras ainda querem falar mal de MGTOW e de Red Pill, né? Tem aqui, né? Eu não tinha visto. Aí deixa eu ver o que mais. É algo de infraestrutura, eles iam fazer, isso é mais fácil que a faculdade, tem tese de questão de conteúdo de estruturas para... isso daí é muito mais fácil do que o Enem, né? E também essa banca avaliativa, ela pega algo muito mais intraespecífico, né? Então fica muito mais fácil de você avaliar também dessa forma, tá? Questões com estruturas tão parecidas, não entender que todas estão de certo modo certas, né? E pega uma que tem no Enem, tem. Acho que é basicamente isso, né? A estrutura, tipo assim, para o aluno fazer as questões do ENAD é mais fácil, né? Tá, 19, um pouco neutro, os assuntos, não sei o que, tá, com não sei o que, page, desculpa gente, aí eu anotei errado, né? A 30 ela falava contra a patente, né? Eu sou a favor das patentes, eu acho que idem para vacina, né? Desse bichinho também, porque eu acho que se você tem o demérito, você tem a propriedade intelectual, é seu direito explorar isso, né? Mas é claro, né, de certo modo correto. A 37 adianta injetar o que adianta o governo injetar dinheiro na economia se a gente não tem um governo austero, né? Esse governo que a gente tem atualmente, ele torra tanto dinheiro como se não houvesse amanhã e não vai adiantar de nada, né? Então isso que eles esquecem de falar. Tá, a 18 criticando daí a 18 criticando a Revolução Industrial, criticando o neoliberalismo, né? Eles esquecem coisas básicas, né? Porque a gente inventou a lâmpada que as pessoas deixaram de vender a vela, né? Então também isso, tá. Aí a questão 4 do outro caderno, né? Bem recentemente impressas, é exatamente isso. Exatas, humanas, o mesmo, mais ou menos igual a prova da FATEC. A prova da FATEC também é mais ou menos objetiva nisso, né? Mas enfim. A questão 4, outra ainda questão não recebeu o Oscar. É exatamente isso, os caras estão... A questão 4, os caras têm a pachorra de elogiar aquele filmezinho de merda produzida pela Fernanda Montenegro do Ainda Estou Aqui, né? Ela esquece de falar que o papaizinho dela lá, o Rubens Paiva, era um comunista revoltado da revolução, da luta armada no tempo do regime militar, né? E ainda os caras, a bosta da questão, né, essa daí do Enad, fala que ela ganhou o Oscar, ela não ganhou o Oscar internacional, né? Aí a 5, falando de aquecimento global, nem vou entrar tanto no mérito, né? Aí a outra também, a 8, né, a número 8 de outro caderno de resposta, eles ficam falando mal dos Red Pills, defendendo o mimimi, né, a significação, algo inofensivo. Daí é engraçado que, sei lá, o Brasil tem em torno de 80 aquilo, né? E essas mesmas aquilo, elas usam coisas, símbolos, emojis, e aí a banca não fala nada. Essa questão é completamente idiota, né? Porque, tipo assim, eles têm medo do Red Pill, né? Antifeminista usar o símbolo lá da pílula, mas e as outras tantos, né? Eu acho que vocês sabem, né, que aconteceu aí no complexo, né? Usando urso, usando bandeira vermelha, quer dizer, o problema do Brasil é o Red Pill, e não é essas coisas criminosas que a gente tem, né? Então, gente, ridículo, achei um nojo as questões, eu lamento, eu sinto muito pelos alunos, porque todos eles estão sendo doutrinados, né? Eles vão ser tudo militantes políticos, se eles não mudarem, e é isso, vai ser a militância regressista do PT, do PSOL, né? Deus queira que isso não aconteça, né? Então é essa denúncia que eu faço, né? Mas que é horrível, essas questões do ENAD altamente enviesadas, né? Achei horrível isso daí. Mas enfim, gente, fiquem todos aí na santa paz de Deus, deixa aí seu comentário, né? Curta, se inscreva, compartilha, é sumamente importante pra mim, né? Pro crescimento aqui no canal, e é isso aí. Então, forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima. Fui, tchau, gente.